Pessoal, Operário 2, Coritiba 2, ida da semifinal do Campeonato Paranaense, um jogo muito interessante no Germano Krieger e que mostrou um Coritiba de novo saindo em vantagem e sofrendo um empate tal como contra a Chapecoense. E do outro lado, um Operário que mostrou que não desiste e com isso a volta está aberta para o próximo sábado no Couto Pereira. Um jogo de dois tempos distintos, já falamos isso em outros jogos do Coritiba, e nesse primeiro tempo, o Coritiba organizado para jogar entre as linhas do Operário. E aí você vai dizer, mas o Coritiba fez isso em contra-ataque? Fez. Veja os dois gols, eles partem de um lançamento do Tinga entre as linhas para o Pedro Rocha. No primeiro, o Pedro Rocha leva vantagem, a zaga do Operário, inclusive, bobeia, marca frouxo. O Pedro Rocha ele faz 1-0. No segundo, o Pedro Rocha já é mais acompanhado, só que daí a inteligência da jogada ofensiva do Coritiba. A bola para o Pedro Rocha, do Pedro Rocha para o Josué, do Josué para o Ronier, dele para o Bruno Melo, voltando para a cabeçada do Pedro Rocha. 2-0. E o Coritiba abre uma vantagem que poderia ser muito confortável, não só para o segundo tempo, mas para o confronto todo. O Coritiba conseguia impedir os principais jogadores do Operário de jogar, Edwin Torres, Bosquilha e Ailon, a ponto do Ailon ter saído e depois, e no intervalo, a saída do Edwin Torres. E com isso, o Operário era quase inofensivo. Além disso, quando o Operário conseguia chegar à frente, tinha muito erro de tomada de decisão. Era uma bola que poderia ser cruzada, era chutada, ou que era um cruzamento, poderia ser um chute. Isso facilitou muito o trabalho da defesa do Coritiba no primeiro tempo. Já o Coritiba, muito mais cirúrgico, muito mais definitivo nas suas investidas ao ataque, sempre levava perigo ao goleiro Wagner Silva. Vem o intervalo, e por mais que os jogadores do Operário tenham dito ao final do jogo que foi a conversa do Luizinho Lopes, não foi só a conversa. O técnico do Operário tem uma ação definitiva na construção do jogo para o segundo tempo e o empate do Operário. Ele encurrala o Coritiba mudando o jeito de jogar. O Edwin Torres estava preso na marcação, ele tira o Edwin Torres e coloca o Berto. E o Berto, ele não é um velocista como o Edwin Torres, ele é um jogador de construção de jogadas, até porque ele ainda está conseguindo buscar a melhor forma. E com isso, o Operário ganha em gente para construir jogadas. Isso com o Bosquilha e o Ailon marcados era fundamental. Depois, ele saca o John Poole e o lateral Moraes e coloca o Neto Paraíba e o Gabriel Feliciano. O Feliciano é um lateral de mais apoio, de mais chegada, e de outra parte, o Neto Paraíba melhorou a saída de jogo, deu mais campo e mais corpo para o meio-campo do Operário. Isso fez com que o Coritiba, mesmo preparado para contra-atacar, não conseguisse fazer isso. Teve um contra-ataque de uma jogada do Josué com o Vini Paulista. De resto, não conseguia atacar o Coritiba. Ficou preso nas cordas. E aí o Operário foi chegando. Aí vem o pênalti. Pênalti cobrado pelo Bosquilha, 1-1 e depois 2-1, né, para o Coritiba naquele momento. E depois o chute do Feliciano, o gol do empate. Resultado final, 2-2. Um resultado muito interessante, porque falava-se muito em dois tabus, né? Um tabu do Coritiba não perder fora de casa há 4 meses, um tabu do Operário não perder para o Coritiba há 14 anos no Germano Krieger. O jogo termina 2-2. E os dois tabus estão mantidos. O Coritiba segue sem perder fora de casa e o Operário segue sem perder por Coritiba em 14 anos. Para o jogo da volta, é óbvio que o Coritiba leva uma vantagem por jogar no Couto Pereira. Mas o certo é que agora o Fernando Seabra vai ter que tomar uma decisão. O Coritiba vai de novo com a base inteira titular, como foi no jogo. O Maicon só não jogou porque estava lesionado. De resto, o Coritiba foi com o que tem de melhor. Ou vai tentar preservar alguns jogadores olhando para o jogo do São Paulo. Ficou muito claro que o Coritiba vai precisar do seu time inteiro para buscar o resultado. O Operário, agora, mais com um papel de franco atirador, jogando a pressão para o Coritiba, porque o Coritiba tinha a vantagem e acabou perdendo-a dentro do Germano Krieger, o Operário certamente vai jogar no erro do Coritiba. Uma semifinal aberta e um alerta para o Coritiba, porque no final das contas foram 2 jogos com mesmas histórias e resultados iguais. 3-1 a favor do Coritiba contra a Chape, empate. 2-0 para o Coritiba a favor do Operário, novo empate. É claro que o Fernando Seabra vai ficar atento a essa situação. Um abraço.